Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo por aí? Vamos fazer uma aulinha com alguns exercícios para a gente recapitular todo esse assunto que a gente vem conversando com vocês? Então vamos lá, pega a apostila comigo, nós vamos começar na página 44. Vou repetir, que vocês sempre perguntam de novo, né? Qual a página, prof? 44, pessoal, pega lá a apostila, tá? Muito bem, e a gente vai lá para o exercício 13. Vamos lembrar um pouquinho das substâncias orgânicas que a gente conversou. O exercício diz o seguinte: os 4 tipos de macromoléculas biológicas estão presentes aproximadamente nas mesmas proporções em todos os organismos vivos. Sobre essas macromoléculas, assinale a correta. As vitaminas são triglicerídeos sintetizados no fígado e podem funcionar como coenzimas. Bom, pessoal, vitaminas são substâncias orgânicas que regulam as funções vitais nas nossas células, o metabolismo. Então, as vitaminas são substâncias reguladoras. Elas não são triglicerídeos. Triglicerídeos é do grupo dos lipídios, tá? Triglicerídeos são lipídios. Vitaminas não são lipídios, ok? Então, está errada a letra A. Vamos para a letra B. Os polissacarídeos como frutose e o glicogênio. Pessoal, primeiro, frutose é um açúcar pequeno, é um carboidrato pequeno encontrado nas frutas. Ele é um monossacarídeo, tá? O glicogênio, sim, é um polissacarídeo. O polissacarídeo é um carboidrato maior, tem um peso molecular maior, né? Então, já está errado aí, tudo bem? Vamos para C. As proteínas têm, entre as suas funções, o suporte estrutural, a catálise e a defesa dos organismos. Vocês lembram quando nós conversamos sobre proteínas? Nós somos um amontoado de proteínas, né? Da cabeça aos pés. Então, as proteínas têm inúmeras funções no corpo. Por exemplo, ali, ó, suporte estrutural. Tem proteína que está na estrutura do teu organismo, né? Tem a queratina que está na pele, queratina no cabelo, né? Então, colágeno na pele. Então, função estrutural, catálise, o que é isso? As enzimas do nosso organismo são proteínas, têm função de catalisar reações químicas, de acelerar a velocidade das reações químicas nas nossas células a uma temperatura favorável de 37 graus. Então, tá certo também. E defesa, quais são as proteínas que fazem defesa no nosso organismo? Vamos lá, respondam rapidinho para mim, não escutei? Anticorpos, muito bem. Então, os anticorpos são proteínas de defesa. Ok? Então, na letra C, ó, tá joinha, tudo certo. Vamos só ler as outras para a gente ver onde é que está o erro? Letra D. Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Polímeros quer dizer muitos nucleotídeos unidos, tá? É como se fosse um trenzinho cheio de vagões. Os vagões são os nucleotídeos. O trenzinho inteiro é o DNA, é o ácido nucleico. Até aí tá certo? Caracterizados pela presença de hexoses. Pessoal, vocês lembram daquele carboidrato que tem no nucleotídeo? Lembra que o nucleotídeo se compõe de fosfato, pentose e uma base nitrogenada. A pentose do DNA chama-se desoxirribose e do RNA chama-se ribose. Então, é uma pentose, tem 5 átomos de carbono, não é uma hexose. Hexose significa que tem 6 átomos de carbono. Então, está errado aí, tudo bem? Letra E. Os carboidratos, assim como os ácidos nucleicos, podem funcionar como material hereditário. Os carboidratos, não. Só os ácidos nucleicos, né? É o DNA que contém a informação biológica que é passada dos pais para os filhos, ok? Letra C, então, ficou a alternativa correta. Bacana, né? Vamos para o 14. O 14 fala o seguinte: um grupo de pesquisadores sequenciou o genoma completo de uma determinada bactéria e verificou a presença de 30% de adenina no conteúdo de bases aminadas do DNA. Não é animada, tá, gente? É aminada porque a base nitrogenada tem o nitrogênio, né? Qual a porcentagem das outras bases aminadas no DNA dessa bactéria? Bom, como é que você vai responder esse exercício? Você tem que lembrar que as bases têm aquela ligação específica, aquele pareamento específico. Vocês lembram quem se liga com adenina? Vou mostrar aqui no quadro. Adenina se liga com... Responderam aí para mim? Adenina se liga com timina, tá? E quais são as outras bases que nós vimos também? Guanina e citosina. Guanina se liga com a citosina, sempre,
tá? Então, se ele disse pra gente que tem 30% de adenina, é óbvio da gente imaginar que se ela se liga sempre com a timina, vai ter 30% de timina também, tá? Aqui já faz 60% das bases. O restante é para as outras. 100 menos 60 dá um total de 40. 20 para cada uma delas. 20 para a guanina, 20 para a citosina. Certo, gente? Acertei as continhas aí? Vamos conferir? Então, olha lá, letra A. Timina 30%, guanina 20% e citosina 20%. Certo? Então, esse exercício, 14, letra A. Bacana. Então, agora a gente vai dar uma puladinha, nós vamos para a página 50. Pega comigo lá a página 50. Exercício 5. Vamos lá? Analise as seguintes afirmações a respeito das células. As células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos. Esqueci o que é esse palavrão, prof, morfofisiológica. Morfo é que ela tem forma. Ela tem uma forma, ela pode ser arredondada, ela pode ser mais quadrada, enfim, né, alongada, achatada, forma estrelada, ela tem uma forma. E fisiológica porque ela tem funções, né, gente? Vocês viram quantos transportes, né, a célula realiza, as reações químicas que acontecem de produção de substâncias dentro delas. Então, fisiológica. Perfeito, né? 2. As células procariontes não apresentam um núcleo individualizado como os das bactérias. As procariontes realmente não apresentam, tá? Núcleo diferenciado. Elas têm o DNA, mas não tem aquele núcleo bem distinto, bem visível. Tá ok também. 3. As células animais e vegetais são eucariontes? São, né? Lembra daquela imagem que você tem na sua apostila das duas células comparando-as, né? Em relação às organelas comuns, as diferentes, elas são eucarióticas. 4. As células dos protozoários e fungos são procariontes? Não, pessoal. Procarionte é só bactéria e cianobactéria, tá? Então, seria aqui eucarionte. Então, tá errada 4. Vai ficar a alternativa letra A. Vamos para o exercício 6. A peste bubônica, conhecida como peste negra, matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa no período da Idade Média. Essa doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, organismo considerado procarionte, é uma bactéria. A única estrutura que não se encontra nas células desse organismo é... Bom, o que não tem na bactéria? Na letra A diz parede celular, a bactéria tem parede celular, tá certo. Na letra B diz que a molécula de DNA não é delimitada por membrana nuclear, não é mesmo, não tem carioteca, tá certo. Plasmídio com genes que não codificam características essenciais capazes de autoduplicação, independentemente da replicação do DNA. Desculpa, vocês não viram essa questão ainda do plasmídio. A gente vai ver lá no 4º bimestre isso. Mas está correto, tá? A plasmídio é um anelzinho extra de DNA que as bactérias possuem, então tá tudo certo. Letra D, ribossomo que atua na síntese proteica bacteriana. A bactéria é uma célula extremamente simples, mas ela tem ribossomos e material genético espalhado. A bactéria não tem aquelas outras organelas como mitocôndria, complexo de Golgi, nadica daquilo, mas ribossomos ela tem, tá? Porque ela tem metabolismo próprio. Então, ok. Então tem que ser a letra E, né? Vamos ver? Lisossomo com enzimas digestivas que auxiliam na eliminação de restos celulares. Lisossomo só é encontrado em células animais, células de protozoários, então bactéria não tem mesmo. Então é essa que está errada e é essa que você vai marcar aí, tá? Então não tem essa estrutura. 6E. Muito bem, eu convido vocês agora para dar uma puladinha lá na hora do estudo, vai virando as folhas aí. Hora do estudo, página 61. Nós vamos fazer o exercício 1 ali. As células animais diferem das células vegetais porque elas contêm várias estruturas e organelas características. Na lista abaixo, marque a organela ou estrutura comum às células animais e vegetais. Bom, de todas aquelas ali, vocês têm que me dizer a única que tem tanto no animal quanto na vegetal. Gente, fica facinho essa, né? Membrana celular. A membrana plasmática tem que ter em todas as células, senão não existe célula. Como é que aquele conteúdo vai se manter se não tiver uma película envolvendo-a, protegendo, tá? Então, letra D de dado. Vamos para número 2. As células de animais e vegetais diferem entre si por possuírem diversas estruturas ou organelas características. Na tabela a seguir estão relacionadas a presença mais e a ausência menos das respectivas características diferenciais dos tipos de células A e B. Então, vejam lá.
Na célula A tem cloroplasto, na B não tem. Epa, então já dá para saber aí, né? Cloroplasto, o que é mesmo? É aquela organela que tem clorofila, ó, cloroplasto de clorofila, então só existe em célula vegetal, tá? Então ali a letra A está me indicando que seja uma célula vegetal, né? A parede celular só tem na célula A, na B não. Então, característica também de célula vegetal. Mitocôndria tem em ambas, ok, tanto animal como vegetal tem, núcleo também são eucarióticas. Com base nas informações, vamos ver. Ambas são células procarióticas? Não, são eucarióticas. A célula A é uma célula animal? Não, tem cloroplasto, parede celular. Ambas são células animais? Não, né, gente? A letra A parece uma célula vegetal. A célula A é uma vegetal, pois apresenta cloroplastos. Ok, letra D de dado. Muito bem, nós vamos passar para o exercício 3. Diz o seguinte: onde existe uma célula, deve ter existido uma célula pré-existente, da mesma forma que o animal surge de um animal e a planta de uma planta. Ao longo de todas as formas de vida, seja entre organismos animais ou vegetais, ou seus componentes, domina uma lei eterna de desenvolvimento contínuo. Observe os dois princípios dessa teoria a que o texto se refere e em seguida marque a alternativa correta. As células são unidades estruturais básicas e fisiológicas de todos os organismos vivos, exceto o vírus. Perfeito, pessoal. Número 2. As células são entidades distintas e os blocos construtores dos organismos mais complexos. Lindo isso, né? Acho demais. Bom, o que está se referindo a isso que nós já vimos? É sobre a teoria celular, pessoal, falando que os seres vivos são compostos de células, que elas apresentam forma e função, exceto o vírus, tá? Então, joinha aí, letra D, teoria celular. Vamos fazer a 4? A bactéria Shigella disenteria e o protozoário Entamoeba histolítica infectam o homem, causando disenteria. Então, bactérias e protozoários parasitas, né? Embora sejam organismos unicelulares, diferem entre si na sua organização. No entanto, apresentam estruturas celulares que são comuns. As estruturas celulares que são encontradas tanto na bactéria como no protozoário, vamos ver. Então, não pode ser um núcleo distinto, né? Porque protozoário tem, mas bactéria não. Então, vamos dar uma olhadinha na letra D de dado. Cromossomo, material genético, ambos têm. Membrana plasmática, claro, toda célula tem. E ribossomo você encontra tanto no protozoário como na bactéria. Protozoário, além de ribossomo, ainda tem mais organelas, porque ele é mais complexo, mais evoluído. Tá bem? Então, a 4 ficou a letra D de dado. Na número 5, você tem ali 3 tipos de células, ó, um exercício bacaninha para treinar. A célula A te parece o quê? Bem simples, né? Então, de uma bactéria. A célula B é animal ou vegetal, hein? Só de olhar, então você já tem que ser expert nisso, de olhar para uma célula e já saber que tipo ela é. Então, na B eu percebo uma célula animal e na C uma célula vegetal. A C deixa claro uma célula vegetal pelo espessamento ali ao redor da membrana da parede celular, aquela bolsa de água dentro que é o vacúolo de suco celular, tá? Bom, vamos ver o que o exercício está pedindo, então? Vamos marcar as corretas. Tanto procariontes como eucariontes possuem um mecanismo replicativo hereditário na forma de ácidos nucleicos. Correto, né, gente? Todas as células têm que ter a sua receita, que é o material genético. Muito bem, verdadeira. A 1 ali. Células procariontes não possuem os ribossomos, que são necessários à produção de proteínas nas células eucariontes. Claro que tem sim, lembre-se que bactéria tem ribossomo. Falso. Por possuírem parede celular, as células A e C são certamente procariontes. Bom, a célula A, que ele está se referindo aqui no exercício, é a da bactéria, tem parede celular. A célula C, que é da planta, do vegetal, também tem parede celular, né? A e C. Só que não é por isso que são procariontes. Procarionte é o fato de não ter carioteca, pessoal. A bactéria é, mas a planta é eucarionte, então essa está falsa. A célula A não possui material nuclear. Como não? A célula A tem que ter a receita, material genético. Então já está errado aí, falso. A célula A é procarionte e as células B e C são eucariontes, isso sim, verdadeiro. Então a sequência ficou V, F, 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 V. Tudo bem? Vamos fazer uma última aqui, que é a questão 6, fala sobre a estrutura da membrana, para a gente lembrar, né, um assunto que a gente acabou de falar aí nas últimas aulas.
A figura acima representa uma membrana celular, estrutura essencial por limitar o conteúdo da célula e regular a troca de substâncias entre os meio intra e extracelular. Nesse sentido, podemos afirmar que a imagem representa o modelo do mosaico fluido? Sim, lembra? A membrana plasmática tem uma fluidez determinada aí pelos lipídios, pelo colesterol impregnado ali, também pela própria mobilidade das proteínas aí, tá? Então, correto, verdadeiro. O item 1 na figura representa uma proteína globular. O item 1, olhem lá comigo, representa uma parte do lipídio. É ali aquela cabeça ali onde tem o fosfolipídio, tá? O fósforo, né, ligado à molécula de álcool, tá? Então faz parte do lipídio, não é uma proteína. Então tá falso. O item 2 na figura representa a parte hidrofóbica dos lipídios. Aí sim, a parte hidrofóbica, né, que está voltada para dentro, ali, a parte mais interna da membrana. O número 1 seria a parte hidrofílica do lipídio. Tá? Então, no item 2, representa a parte hidrofóbica, correto ou verdadeiro. A membrana celular possui proteínas associadas aos lipídios, o que está representado pelo item 3 da figura. 3 é uma proteína, muito bem, de tempo em tempo ela fica aí representando um mosaico. Verdadeiro. Em função de sua constituição química, substâncias lipossolúveis podem atravessar a membrana por difusão simples. Sim, olha só, os gases passam ali pela camada lipídica, né? Então são lipossolúveis. Tranquilamente, o oxigênio passa para dentro da célula, gás carbônico passa para fora da célula, através da membrana por difusão simples, transporte passivo, sem gasto de energia. Tudo bem? Então ficou aí a sequência VFVVV. Pessoal, vou deixar para vocês fazerem os demais. Continuem, terminem essa parte aí de exercícios, né? É bem interessante que vocês façam pelo menos até o número 10, tá? Façam lá, vão por mim, vocês vão lembrar de mais detalhes importantes. Numa próxima aula, se houver oportunidade, a gente continua fazendo os exercícios aí. Tudo bem? Então, fiquem bem, estejam bem, aguentem firmes, resistam, para depois voltarem com o pique total, tá? Beijos e até uma próxima.